Graça e paz, irmãos. Estamos aqui hoje, direto da igreja sede, num momento diferente da igreja, não é? Gravando aqui uma mensagem que creio eu que vai trazer conforto aos nossos corações, vai nos desafiar neste tempo difícil. Mas confesso que é a primeira vez que eu ministro uma palavra com uma igreja completamente vazia. Vivemos hoje essa loucura, né? Essa pandemia que tem afetado o mundo de uma maneira geral. E momentos em talvez a minha geração nunca viveu, não é? Um isolamento, uma quarentena, um tempo muito diferente de tudo já vivido. E a igreja, como todos sabem, está proibida por um tempo, né, de se reunir, aglomerações de pessoas, mas a igreja somos nós, e a igreja ela se dá onde tem dois ou mais reunidos em o nome do Senhor. E hoje nós estamos com as igrejas nas casas, reunidos com as famílias, com os núcleos familiares, e é por isso que eu estou aqui, para que junto possamos desfrutar de uma palavra de Deus para este tempo difícil, uma palavra que vai trazer direção para a gente, conforto para as nossas almas. E assim, cada um nos seus lares, nós vamos cultuar, nós vamos adorar a Deus e vamos receber essa instrução do alto. Tem uma palavra para o seu coração, tem uma palavra para a igreja neste dia, cujo tema é Não Temas. E gostaria que todos abrissem comigo no livro de Mateus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Curve as vossas cabeças aí mesmo, vamos fazer uma oração. Pai eterno, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor, e é nela, Senhor, que nos ancoramos, é nela que nos firmamos em tempos difíceis, ó Pai. É nela também, Senhor, que estamos em tempos felizes e alegres, ó Pai. Eu peço que tu fales, Senhor, com cada um de nós nesse dia, através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Pai. Que eu possa ser simplesmente um instrumento usado por ti, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Este é um texto muito conhecido de todos nós. Uma passagem espetacular, fantástica, onde os discípulos tiveram mais uma vez
a oportunidade de conhecerem um pouco mais ainda o Senhor Jesus. Tempos como esse, tempos difíceis, como eu disse na introdução, requer da gente uma direção divina. Requer da gente, da sua palavra e do seu espírito, algo que nos traz novamente no centro da sua perfeita vontade. É natural, e eu tenho visto isto muito nesses dias, devido a todo este clima pesado em que a nação brasileira está vivendo e que o mundo está vivendo. Muitos têm, infelizmente, cedido ao medo. Muitas pessoas têm, sem perceber, deixado o seu coração se encher de medo, de temor. Isso é humano, isso é natural. Mas a palavra de Deus nos orienta de forma até exaustiva acerca do perigo que há nesse sentimento de medo. E o que esse sentimento de medo pode gerar, pode causar na vida dos homens. Portanto, é sobre isso que eu quero tratar com vocês nesse dia. Como é que está o nosso coração diante das lutas que estão acontecendo ao nosso redor, acontecendo diretamente em nossas vidas? Como é que está o nosso coração? Crendo, esperando no Senhor? Ou será que por tantas notícias e por tantos acontecimentos, o nosso coração se deixou ser tomado pelo temor e pelo medo? Em nome de Jesus, neste dia eu quero compartilhar com vocês 3 coisas acerca do medo. Eu quero mostrar para vocês como o medo nasce, de onde ele surge, como ele nasce em nossos corações. Eu quero mostrar para vocês o que ele causa, o que o medo pode causar na sua vida. E em terceiro lugar, eu quero mostrar para você como vencer o medo. E essa é a melhor parte. Como podemos vencer o medo em meio às tribulações que nos são apresentadas. Vencer o medo. Vamos lá comigo? Como nasce o medo nos nossos corações? Eu separei 4 pontos, talvez tenha até mais, mas 4 que o Espírito me trouxe ao coração. Quando nos sentimos ameaçados. Quando nos sentimos ameaçados e muito mais ainda quando a ameaça é uma ameaça de morte. Os discípulos estavam num barco e já era alta madrugada. E algumas versões traz a 4ª vigília da noite, que gira em torno de 3 da madrugada às 6 da madrugada. A 4ª vigília. Açoitado, como diz o texto, pelas ondas que lhe eram contrárias, um barco quase a ponto de afundar, e eles já estavam apavorados pela tribulação que estava acontecendo. E é neste momento em que a nossa vida é ameaçada de alguma maneira, quer seja ela na sua constituição familiar, quer seja ela na sua constituição financeira, espiritual. Então o inimigo se aproveita e introduz o medo. O medo surge quando somos ameaçados. Os discípulos começaram a sentir então medo, um pavor, e chegou a um ponto alto neste momento da vida deles. Segunda coisa que eu percebo quando o medo surge, como ele nasce nos nossos corações. O medo surge através de momentos em que nós não conhecemos, através do desconhecido. O medo surge. Porque quando nós conhecemos as coisas e temos o domínio do conhecimento, nós sabemos aonde pode chegar, nós sabemos até aonde vai. Por quê? Porque temos o controle, porque temos o conhecimento. Mas quando as coisas são desconhecidas, então surge uma oportunidade para nascer o medo em nossos corações. Os discípulos estavam em meio àquele mar turbulento, mas aparece uma figura na água, aparece um ser, um homem aparentemente, andando sobre as águas. Isso é fora do normal, isso é desconhecido para eles. E naquele momento, o terror toma conta da alma deles.
E isso acontece conosco hoje em dimensões maiores ou menores. Não conhecemos o que virá, não sabemos ao certo como isso vai terminar, não sabemos como a economia vai reagir. E essa incerteza, esse desconhecimento do futuro, nos traz um sentimento de medo. Eu que viajei muito, trabalhei sempre com transporte, e tomo isso como um aprendizado na minha vida. Quando eu trafegava por uma rodovia que eu já conheço, mesmo que tivesse curvas, declives, não havia nenhum sentimento de medo, porque eu sabia exatamente o que estava por trás da curva, o que estava depois daquele top. Muitas vezes a gente sabe até onde estão os buracos de uma rodovia. Mas muitas vezes quando eu trafeguei e andei por rodovias que eu mesmo não conhecia, e principalmente à noite, pelo fato de eu não saber o que está depois da curva, o que está à frente, surge, e é nesses momentos em que o medo se apresenta. E nós temos que ter discernimento sobre isso. Nós vamos entender aqui que ter medo é uma coisa até natural, e tem medos que até nos protegem de algumas coisas. Mas até o medo tem que ter limite. Nós temos que entender a ação de Deus contra o medo, a fobia, o medo exagerado, o terror que pode tomar conta dos corações. Portanto, nós vimos que, em primeiro lugar, ameaças nos podem trazer o medo. O desconhecido pode nos trazer o medo. Terceira coisa, o medo surge através de frustrações que já tivemos em nossas vidas. Frustrações nossas, ou até mesmo frustrações de outras pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que se decepcionaram com o casamento, se decepcionaram com as amizades, pessoas que se decepcionaram com irmãos, pessoas que se decepcionaram com a igreja. E quando surge uma frustração forte na vida, essa pessoa então cria um medo, uma resistência interior, ao ponto dela não querer mais aquela situação. Então uma pessoa teve um relacionamento que não deu certo, aí ela pensa, nunca mais eu quero saber de um homem na minha vida, nunca mais eu quero uma mulher na minha vida. Frustrações que geram medo. Medo do quê? Medo de ser vivido novamente aquela frustração. É interessante que pessoas frustradas e que deixam o medo tomar conta da sua vida, elas tendem a contaminar outras. Porque o casamento dela não deu certo, nenhum casamento é bom. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade. Mas também sabemos que o medo se aproveita de momentos de fracassos humanos para entrar nos corações e causar bloqueios na vida. Essa é a terceira coisa, através das frustrações. Como é que o medo nasce, surge no meu coração? Em quarto lugar, o medo surge através de informações negativas. Sempre foi assim, e podemos ver agora de forma ainda mais clara para nós em nossos tempos, o poder de uma informação negativa. Vivemos em um mundo onde a divulgação, a informação chega numa velocidade incalculável, através das mídias, dos WhatsApps e todo meio de comunicação existente. Então são muitas informações que bombardeiam a alma e a mente das pessoas. E uma má informação, uma informação negativa, ela gera no coração humano o medo. E eu não estou dizendo aqui que a informação é falsa, ou se ela é verdadeira. Ela pode ser verdadeira, eu estou dizendo o fato dela ser uma informação negativa. Negativa. Quantos estavam firmes na fé, mas conforme isso foi se agravando, essa epidemia, essa pandemia no mundo, e as informações chegando de outros países, de muitas mortes, as pessoas começaram a ficar atemorizadas. Porque o medo veio através das informações. Essas são as 4 maneiras que eu destaquei, que o medo pode invadir o nosso coração. Eu quero que você já comece a fazer uma autoanálise. Será que eu estou sendo afetado pela ameaça de morte? Estou sendo afetado pelo desconhecido, coisa que eu não sei como vai terminar?
Será que eu estou carregando frustrações de algo que eu já vivi no passado e por isso vivo uma vida de medo? O que será que está passando no meu coração? Será que são mesmo todas essas informações negativas que têm colocado um pânico na minha alma? Pode ser. Os discípulos viveram um momento de terror intenso, ao ponto de nós encontrarmos registrado na palavra de Deus que aqueles homens gritaram de terror. Eu fico até imaginando a cena, não é? Não tinha nenhuma mulher no barco, eram somente homens. E mesmo assim o texto diz que eles gritaram de terror. Gritaram de terror. Quero te mostrar o que o medo pode causar na vida das pessoas que se deixam ser tomadas na sua alma, na sua mente, nas suas emoções pelo medo. 4 coisas também que eu acho que acontece. Primeira delas, o medo ele causa paralisia. O medo talvez seja uma das razões principais porque as pessoas não se desenvolvem, não alcançam o seu potencial máximo na vida, porque elas têm medo. Tem pessoas que têm um potencial dado por Deus, que poderiam estar escrevendo livros, fazendo coisas grandes, mas o medo tem paralisado essas pessoas. E se eu não conseguir? E se for um vexame, o que vão pensar de mim? E se eu for fazer tal coisa e eu não conseguir fazer, e isso vir trazer uma derrota financeira na minha vida? Quantas pessoas de talento que poderiam até mesmo ter a sua própria empresa, o seu próprio negócio, mas o medo muitas vezes paralisa as pessoas. Essa é uma causa que o medo traz no coração das pessoas, paralisa as pessoas. Segunda coisa que o medo causa confusão. E como isso é verdade, meu querido? Uma pessoa em pânico, uma pessoa que se deixou levar pelo medo de forma absurda, ela fica completamente confusa. Ela perde o discernimento das coisas. Os discípulos aqui estavam vendo Jesus, mas acharam que era o quem? Que era um fantasma. A confusão se instalou por causa do quê? Por causa do medo. Que eles permitiram que tomaram conta do coração. O medo trouxe confusão. Infelizmente, o medo, ele traz muita confusão. Muita confusão nos corações, nas mentes. E levam as pessoas num estado de medo a tomar decisões erradas. Porque não consegue raciocinar com clareza. Terceira coisa que o medo causa na vida das pessoas, o medo ele sempre tende a dimensionar o problema. E isso também é uma coisa tão certa, porque a gente vê no nosso dia a dia. Uma pessoa assustada, uma pessoa com medo. Um gato passa a ser um tigre. Um cachorrinho passa a ser um leão. Não é assim? Um rato vira um javali. Dimensiona o problema por causa do pavor da alma. A Bíblia relata, está lá no livro de Números, não vou abrir, mas depois vocês conferem, Números 13, aquela passagem onde os espias vão espiar a terra prometida, que Deus prometeu a Israel. 12 líderes vão espiar a terra. Não eram 12 nécios, leigos, mas eram líderes de suas tribos. E entre eles estava Calebe e Josué. E a história narra que os 12 viram as mesmas coisas. Viram as vantagens e viram também as dificuldades que havia naquela terra. Mas quando voltam e passam um relatório para Moisés, 10 deles passam um relatório completamente negativo. Eles inflamam o coração do povo de forma negativa. Eles introduzem um medo na alma das pessoas quando passaram uma visão dimensionada dos problemas. Eles dizem assim lá no finalzinho deste capítulo: os homens lá são gigantes. Nós vimos os filhos de Enaque. E ele diz assim, olha, nós
aos nossos olhos parecíamos como gafanhotos para eles. E aos olhos deles também parecíamos gafanhotos. Aí eu fiz questão hoje de dar uma pesquisada para descobrir qual era a altura aproximada desses homens. Haviam mesmo homens de estatura muito alta, descendentes dessa raça, dessa tribo dos Enaques. E Golias, que Davi lutou, era um desses gigantes. E no texto que fala dessa batalha de Davi e Golias, lá narra exatamente a altura daquele homem. E Golias tinha 2,90 metros de altura. Vamos arredondar, 3 metros de altura. Ok, realmente é um homem grande. Muito embora nós temos, na normalidade da raça humana, muitas pessoas de 1,80 m, é até uma medida quase que padrão. Tem algumas exceções, é lógico, tem uns mais baixinhos, não é? E tem também alguns mais altos que isso. Né? Alguns jogadores de basquete, outros também que não são jogadores, mas chegam a 2 metros de altura. Alguns passam um pouco de 2 metros de altura. Mas vamos trabalhar com a média. Vamos pensar no gigante de 3 metros e num brasileiro de 1,80 m. Não é? 1,80 m. Então, na verdade, esse gigante tinha quase que 50% a mais de altura. Se um brasileiro tinha quase 2 metros, ele tinha 3. Agora, quando ele diz que ele parecia um gafanhoto perto do gigante, ele dimensionou o gigante demais. Porque eu tive o capricho de buscar uma medida de um gafanhoto hoje. E chega a mais ou menos a 5 centímetros um gafanhoto. Portanto, ele dimensionou 60 vezes mais o tamanho do gigante. 60 vezes mais. Todo mundo que está com medo dimensiona o problema. Ai, todo mundo vai morrer. Não, não é todo mundo. Ah, eu estou devendo para o mundo inteiro. Não, você não está devendo para o mundo inteiro. É os efeitos do medo num coração humano. Dimensiona o problema. E em quarto lugar, o que o medo pode causar? O medo, ele tende a roubar a sua autoestima, a sua autoimagem. Nesse mesmo exemplo que eu dei dos israelitas, eles dizem, olha, nós somos como gafanhotos. Perderam o valor próprio. Esqueceram-se do Deus que serviam e de tantas batalhas que o Senhor já havia batalhado por eles e de tantas conquistas que eles mesmos tiveram. Esqueceram de tudo e não conseguiam mais se enxergar capazes de vencer aquela batalha. Geralmente quem está com a mente sobrecarregada pelo medo e a alma, elas começam a ter uma autoimagem negativa. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, não adianta, eu não consigo. Não adianta, eu não melhoro. Não adianta, eu nunca vou ser um crente como eu devo ser. Eu nunca vou ser um cristão que possa ser um exemplo. Pode ser, meu querido, se você esteja se sentindo assim, você está contaminado, não por este vírus, mas pelo vírus do medo, que foi instalado na tua alma. E que eu creio que em nome de Jesus, pelo poder da sua palavra, você pode hoje ser liberto deste medo, deste pavor e ter a sua alma tranquila em Deus. Amém? Vimos então como o medo nasce, vimos então o que ele pode causar num ser humano. E agora então eu tenho a terceira e última coisa, que é a mais importante, como vencer o medo. Porque não faria sentido nenhum se eu viesse aqui e apontasse para você como ele surge, o que ele causa, se não tiver o remédio, se não tiver o antídoto, se não tiver a cura para este mal. Mas existe a cura. Existe a cura. E a cura nasce pela palavra de Deus. Porque não é à toa e não é uma coincidência que nós encontramos nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, 360 vezes, dito, não temas, não tenha medo. Essa expressão está por toda a Bíblia e contabilizaram 366.
É como se Deus a cada dia dissesse para mim e para você: meu filho, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E quando eu vejo inúmeras citações acerca de um mesmo tema, uma mesma recomendação na Bíblia, isso tem que nos chamar a atenção, que é algo muito importante. Que é algo muito importante. Por quê, meus queridos? Porque o medo, ele é contrário à fé. Né? O medo é um espírito estranho, um sentimento que invade a alma, que milita contra a fé, que milita contra a esperança, que milita contra a palavra de Deus. E é por isso que o Senhor muitas vezes tem exortado o seu povo: não tenha medo, não tenha medo. E eu já profetizo desde já sobre a sua vida: povo de Deus, não terá medo. Vamos atravessar aquilo que tiver que ser atravessado pelo poder do nome de Jesus, sem medo, em nome de Jesus Cristo, sem medo. Eu quero te mostrar isso, como vencer este medo, este pavor. Eu também separei 4 coisas que eu acho importante para a gente meditar nesse dia. Como vencer o medo? Em primeiro lugar, com coragem. Com coragem. E talvez você esteja pensando, mas isso é óbvio, né? Coragem é o contrário de medo? É o contrário de covardia? Sim, mas há um aspecto acerca de coragem. E eu busquei nos dicionários várias traduções de coragem, e eu já tinha uma em mente, só queria confirmar se podia ter base para isso. E tem base para isso. Uma definição de coragem é o seguinte: coragem não é a ausência de medo, mas coragem é ir em frente apesar do medo. E eu gostei demais dessa declaração. Porque quando nós olhamos lá para Josué, quando o Senhor convoca Josué para liderar o povo, várias vezes no mesmo capítulo o Senhor fala: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas. Não temas. Como é que nós podemos vencer o medo? Tendo uma coragem vinda do alto. Uma coragem que nos leva a ir, mesmo com um sentimento ou com um coração apertado devido às incertezas da vida. Meu querido, é assim que funciona. Todos nós temos momento de medo, não de pavor, não de pânico, mas daquele sentimento de incapacidade. Sentimento de que nós não somos nada e não temos o controle de nada. Isso é fato, é verdade. Mas a coragem que Deus exige de mim e de você é um sentimento que vai em frente, apesar da tribulação, apesar do medo. Deus manda te dizer nesse dia: seja corajoso, seja corajosa, em nome de Jesus Cristo, seja corajoso, seja corajosa. Vencemos o medo com coragem. Segunda coisa para nós vencermos o medo, isso também é tão importante quanto a coragem. Nós enfrentamos o medo e por isso podemos vencê-lo. Como vencer o medo? Enfrentando o medo. Eu ouvi uma frase, ela é muito verdadeira, que diz assim: você só vence aquilo que você enfrenta. Nós só vencemos as batalhas em que batalhamos. Nós só vencemos aquilo que enfrentamos. E o medo não é diferente, ele tem que ser enfrentado. Enfrentado. Não é isso que Jesus disse? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir, você tem que enfrentar esse sentimento que está tomando conta da tua alma, do seu coração e da sua mente. Sentimento que está roubando a tua fé é o medo. Você precisa enfrentar os seus medos. Eu me lembro de uma história que eu mesmo vivi, eu e a minha esposa, na cidade de São Joaquim da Barra. Tínhamos lá uma irmã recém-convertida, num processo de libertação. E eu não achei normal, porque ela ficou tomada por demônios, ficou possessa num culto.
e nós oramos, repreendemos e ela foi liberta, mas aconteceu isso novamente, se repetiu. E nós pensamos, alguma coisa está errada. Ou ela não entendeu o poder que está à disposição dela, ou ela não se entregou completamente para Jesus. E então fomos conversar com ela. E conversando com ela para tentar entender o que estava acontecendo na vida dela, por que estava acontecendo aquilo. E eu perguntei para ela, como acontece isso? Você sente alguma coisa? E eu me lembro como se fosse hoje. Ela disse assim, sim, pastor, eu sinto. Eu sinto a presença do demônio chegando perto de mim. Eu começo a me arrepiar, eu sinto que ele está vindo. Eu falei, e o que você faz? Ela falou assim, eu fico apavorada de medo. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, é a porta que ele está entrando pelo medo. Mostrei para ela nas Escrituras a obra que Jesus fez na cruz, mostrei para ela o poder que há no nome de Jesus, a conquista da cruz do Calvário, inclusive sobre todo principado e potestade. Ensinamos aquela mulher a enfrentar aquele medo. E para alegria nossa, no próximo culto que estivemos lá, ela compartilhou com a gente uma experiência maravilhosa. Ela disse que estava na casa dela, não me lembro se era na casa ou se era em outro lugar, mas que aquele mesmo sentimento da presença maligna começou a vir para perto dela. E ela sentiu seu corpo se arrepiar, mas ela lembrou da palavra de Deus. E então ela não teve medo, mas ela encarou, ela enfrentou aquele mal e repreendeu o diabo. Ela repreendeu o diabo e falou, diabo, você não entra mais na minha vida, porque eu agora sou do Senhor Jesus. E de forma instantânea, naquele mesmo momento, ela se viu completamente liberta do poder do diabo. Enfrentando, meu querido. Bispo, como é que eu posso enfrentar? Eu sou fraco. Não é na sua força, meu querido. Nada que fazemos pelo reino de Deus é pela nossa força, pela nossa capacidade. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Expulsamos demônios, se levantamos contra o mal, enfrentamos o medo, debaixo da autoridade que há no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. É nele que está a nossa força. É nele que está a nossa vitória. Mas você tem que enfrentar, meu irmão. Você tem que enfrentar o medo na sua vida. Não fuja dele. Enfrente-o. E você vencerá em o nome de Jesus. Terceira coisa para você vencer o medo. Você tem que aprender a combater o medo de forma imediata. Imediata. Não permita que esse sentimento cresça dentro do seu coração. E quando Deus me deu essa revelação, era numa outra ministração, eu achei fantástico. E eu estava ministrando no livro de Marcos, naquela passagem em que Jesus cura a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Isso está registrado no livro de Marcos, se você depois quiser conferir. Ele chega até Jesus e fala, minha filha está doente, o senhor precisa ir lá para orar por ela. E Jesus de prontidão falou, então vamos. E ao irem a caminho da casa de Jairo, tem aquele episódio conhecido da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher toca em Jesus, e ela é curada, e aquele povo, e ali eles perdem bastante tempo ministrando toda aquela situação, ao ponto de chegarem algumas pessoas vindas da casa de Jairo, exatamente neste momento, e fala assim para Jairo, Jairo, a tua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. E eu não estava, é lógico que nenhum de nós estávamos presentes, mas eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando Jesus na sua percepção espiritual naquele momento, porque o texto faz questão de frisar que imediatamente, após essa notícia ruim, verdadeira, mas ruim, Jesus fala assim para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Eu não sei no mundo espiritual o que estava acontecendo, mas talvez Jesus tivesse percebido o espírito do medo se apossando do coração daquele homem. E aquele homem estava com fé da sua filha ser curada, aquele homem buscou Jesus porque acreditava no milagre. Mas Jesus, de forma imediata, ao perceber que foi lançado um dardo
maligno do medo, ele foi lá e já arrancou o medo. Arrancou o medo. Sabe o que acontece com muitos de nós, amados? Muitas vezes nós ficamos acariciando os nossos medos, domesticando os nossos medos. Não. O medo, você tem que agir de forma imediata. Imediata. Usando o quê? A fé, o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Eu estava pensando nisso e me lembrei de Efésios. Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. Ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade. E ele fala assim, olha, mas não deixam de usar o escudo da fé. Porque com o escudo da fé, vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu achei isso muito interessante, amados. Da onde vem essa comparação, essa ilustração, esse dardo inflamado do maligno? Nas épocas medievais, as guerras eram travadas com espada, com lança e com arco e flecha. Todos nós já vimos algum filme de uma invasão, um exército inimigo querendo invadir uma cidade. Muitas vezes a cidade é murada, fortificada. Uma das estratégias que eles usavam era o quê? Lançar flechas que tinham na sua ponta uma chama produzida naquela época por algum óleo que mantinha o fogo aceso, envolvido provavelmente em algum material inflamável. E eles então acendiam a ponta da sua lança e atiravam a sua lança por cima dos muros, a fim do quê? De cair na cidade e eles incendiarem a cidade. Porque é uma coisa lógica, incendiando a cidade, eles vão ter que sair para fora. Então as portas são abertas e eles conquistavam as cidades. E quando eu pensei nisso, eu liguei exatamente essa passagem que Jesus fala, imediatamente falou para Jairo, Jairo, não tenha medo. Porque o dardo inflamado do maligno, meu querido, é uma pequena chama que é lançada. Enquanto ela é uma pequena chama, é simplesmente um início de medo, de sentimento negativo. Você pode, pela palavra de Deus, pelo escudo da fé, dizer não, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Não, o meu Senhor me deu da sua paz, Ele deixou a sua paz na minha vida. Eu não vou viver com temor. O que você fez neste momento? Foi lá e apagou o dardo inflamado do maligno. Mas quando você não se apercebe disso, e você acha que tudo é normal, ter medo é normal, ter pânico é normal, ter pavor é normal, faz parte, porque você é uma pessoa que teve um casamento ruim, ou nasceu num lar ruim, ou teve uma decepção muito grande. Ao invés de você agir imediatamente, você começa a domesticar o seu medo. E esse medo vai crescer, meu querido. Ele vai crescer e pode se tornar uma coisa completamente destruidora na sua vida. Destruidora. Porque uma coisa é apagar uma pequena chama. E outra coisa bem diferente é tentar apagar um fogo de uma floresta. Portanto, em terceiro lugar, para você vencer o medo, combata ele imediatamente. Eu rogo para que o Espírito Santo te dê a sabedoria necessária para perceber os dardos inflamados do maligno e você possa resisti-lo e você pode apagá-lo em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E em quarto e último lugar, meu querido, eu quero te dizer como você vence o medo. Você vence o medo crendo que o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, está conosco. Está comigo e está com você que crê no Senhor Jesus. Quão importante é isso, meu querido? O medo tende a nos desligar do alto. O medo tem um artifício próprio de desconectar o homem da salvação, o homem da fé, o homem de Deus. Quando Pedro chega, naquele momento que nós lemos aquela passagem,
andando sobre as águas na 4ª vigília da noite. Pedro apavorado, todos apavorados. Gritaram de terror. Mas Jesus disse: tenham coragem, sou eu. Ah, eu gosto disso, meu querido. Sou eu. Tenha coragem. Talvez Pedro tivesse pensado: como é que eu posso ter coragem num momento como esse? Pedro, você pode ter coragem porque eu estou aqui, Pedro, sou eu. Aleluia. Sou eu. Jesus nos deu uma grande promessa, meu querido, que eu não abro mão dela. Antes de subir aos céus, nos deu uma grande comissão de pregarmos o Evangelho, e depois ele conclui dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele vai estar comigo, ele vai estar com você, vai estar com o seu povo, meu querido. Portanto, a tribulação existe, o mal existe, as doenças existem, mas o meu coração vai descansar no meu Senhor que está comigo. Coisa triste, amado, é quando nós vemos gente de Deus, gente querida de Deus, em meio a tribulações como essas que estamos passando, ou outras do mesmo gênero, apavoradas, com temor na alma, com um medo tal que consome ela em todos os sentidos. Não, meu querido, nós vamos lutar com as armas que o Senhor nos deu, e vamos atravessar essa tribulação, mas com paz na alma. Com paz na alma, meu querido. Eu não estou bancando de super-herói, nunca banquei de super-herói. Sou humano e normal como vocês. Muitas vezes as coisas que nos cercam também nos assustam. Também nos assustam. Mas pode até assustar no momento, pode até vir um sentimento no momento, mas logo me recomponho, porque eu penso assim, meu querido, conforme o apóstolo Paulo falava, e é nessa hora que nós temos que viver a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Em outras palavras, ele está dizendo: a vida que eu vivo, eu já vivo para Cristo. E se eu for tirado dessa terra, eu vou estar com Cristo. Se eu vivo para Ele aqui, eu vou estar com Ele lá. Em outras palavras, vai ser ainda muito melhor. Mas eu sei, querido, como a gente costuma brincar, ninguém está com pressa. Eu também não tenho pressa. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ter no meu coração agonia por momentos difíceis. Agonia se caso a morte bater na nossa porta. Eu não posso ter isso, meu querido. Porque o meu Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. Aleluia. Eu não sei se perderemos alguém ou não. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu descanso nessa promessa. Eu vivo nessa promessa. Portanto, meu querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração neste tempo difícil. E eu te desafio a vencer todo espírito de medo. Não estou dizendo para você ser inconsequente e começar a fazer loucura, não é nada disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Existem algumas normas para a gente obedecer, existem algumas regras impostas por pessoas especializadas no assunto, e estamos fazendo tudo. A igreja está vazia hoje. Não podemos nos reunir, não podemos ter aglomeração. Temos que fazer higiene, tudo isso que vocês estão cansados de ouvir pela mídia. Cansados de ouvir pela mídia. Mas depois de fazer o que tem que ser feito, o meu coração descansa no meu Senhor. Descansa no meu Senhor. E eu falo isso com sinceridade de alma diante de vocês. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente
descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio. É isso que eu falo para você nesse dia, meu querido, com fé e com esperança. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, você tem comunhão com o Pai, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você pode descansar debaixo das suas asas. Você pode ter a certeza que Ele estará conosco, tanto no momento ruim quanto no momento bom. E vamos vencer por fé. Vamos vencer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa palavra possa cair no seu coração como uma semente de fé, como um bálsamo do alto, para que você seja revigorado, fortalecido na sua fé, em o nome de Jesus. Eu gostaria, antes de terminar, fazer uma oração com você. Você que está aí me vendo agora, na sua casa, onde quer que você esteja. Que você possa agora, em nome de Jesus, orar comigo. Para que essa graça nos invada cada vez mais. Pai Santo, em nome de Jesus, eu levanto mais uma vez, Senhor, uma oração, um clamor. Pela vida de todos, Senhor, os seus. Pela vida da tua igreja. E sempre, Senhor, temos orado e continuamos orando, Senhor, para que haja cura deste mal sobre toda a terra, Pai. Mas a minha oração agora, específica, Pai, é para que o Senhor guarde a fé do teu povo, Senhor. Para que o teu povo, Senhor, não se enfraqueça, não esmoreça diante da dificuldade que virá, Pai. Porque, Senhor, sabemos que é nessas horas difíceis que somos atacados pelo inferno, atacados pelo diabo, Pai. Trazendo em nossas vidas, Senhor, angústia, sentimentos, Senhor, de incredulidade. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que a unção do Teu Espírito Santo, a graça que provém do Teu trono, Senhor, esteja guardando a fé dos nossos irmãos na face da terra, Pai. E que nenhum se perca, Senhor, mas pelo contrário, que depois de passarmos por este vale, Senhor, depois de passarmos por essa luta, Senhor, possamos cantar hinos de alegria do outro lado. Podemos, Senhor, nos regozijarmos juntamente com toda a igreja, juntamente com todo o povo de Deus, por mais um livramento, por mais uma graça, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de vivermos a fé no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, meu querido. Isso que eu desejo em o nome de Jesus. Amém.